Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo Congresso Online de Alimentos e Agropecuária. Eu sou Gabriele de Araújo Ribeiro, doutora em Recursos Naturais, e irei apresentar o manejo florestal sustentável e sociedades resilientes. Quando eu trago essa imagem, algumas pessoas pensam que isso é um ambiente distante de suas casas, dos centros urbanos, mas se a gente parar para pensar, muitos recursos florestais estão no nosso cotidiano. Por exemplo, na roupa que a gente veste, na geração de energia elétrica, em alguns alimentos, na madeira de alguns móveis, enfim, a gente tem recursos florestais nas nossas casas. Então, a floresta não é um ambiente distante dos centros urbanos, das cidades, das nossas casas, certo? E para vocês terem uma ideia, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apontou que o Brasil tem aproximadamente 59% do seu território ocupado por florestas. Então, isso faz o país ser uma potência ambiental, tornando-se o segundo maior em cobertura florestal do mundo. Então, a gente tem que ter uma preocupação com esses recursos florestais diante do que ele pode nos oferecer e também porque para a gente ter um desenvolvimento responsável de um país, de uma região, a gente tem que considerar esses recursos utilizados de forma sustentável, de forma planejada. Então, o que a gente tem de manejo florestal sustentável? E o que é o manejo florestal sustentável? De acordo com a nossa Lei 11.284, de 2006, o manejo florestal sustentável é a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras e de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal. Ou seja, é a utilização de técnicas para a captação de recursos florestais sem danificar aquele meio. Então, a gente não tem nem toda exploração florestal ela é realizada de forma sustentável, porque a gente tem que levar em consideração o viés econômico, social e ambiental e garantir que teremos uma produção para as futuras gerações, certo? Então, a gente pode ter no manejo florestal sustentável tanto para espécies madeireiras, como também para produtos e subprodutos não madeireiros. E quem pode realizar esse manejo florestal sustentável são tanto as comunidades tradicionais, como também as empresas que têm uma exploração florestal. E quais são as vantagens do manejo? De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, algumas das principais razões para a realização de um manejo florestal é a continuidade da produção, porque a gente consegue garantir que teremos um produto, um recurso natural ali de forma contínua, a rentabilidade, porque a gente consegue ter o quê? Um benefício econômico muito maior, lucros maiores do que os gastos, respeito à lei. O manejo florestal ele garante a legalidade ambiental para aquelas empresas e essas atividades que utilizam os recursos florestais. E hoje no Brasil a gente tem isso de forma muito presente, né, com uma pressão muito grande nos nossos recursos florestais. Oportunidades de mercado. As empresas que utilizam o manejo florestal e extrai, né, os recursos florestais, ela consegue ter uma competição no mercado mundial muito maior do que aquelas que não utilizam os recursos oriundos do manejo florestal. A conservação florestal, o manejo ele consegue manter a cobertura do solo, consegue manter também a qualidade dos nossos recursos hídricos, certo? Os serviços ambientais, aí a gente está falando de serviços tanto direto quanto indireto,
que os recursos florestais nos fornecem, como, por exemplo, a manutenção do ciclo hidrológico, a manutenção do clima. Temos também a segurança de trabalho. As atividades que são realizadas através do manejo, ela tem um planejamento e um risco muito menor de acidentes de trabalho quando comparado àquelas atividades que utilizam a exploração de recursos florestais sem antes haver um planejamento adequado. Objetivos do manejo. A forma que eu vou escolher para realizar um manejo florestal sustentável em uma determinada área será de acordo com as decisões dos objetivos traçados. Então, o Serviço Florestal Brasileiro aponta os quatro principais objetivos a serem alcançados, como, por exemplo, a produção de bens. Eu quero aumentar e diversificar a produção em uma determinada área, seja de produtos madeireiros como de produtos não madeireiros, ou eu vou querer assegurar o abastecimento de recursos florestais, tanto para consumidores finais, como também no mercado, ou eu vou querer apenas uma produção de serviços ambientais. Então, ali garantir a biodiversidade, garantir a qualidade ambiental daquele ambiente. Ou então a conservação da água e do solo, para que a gente tenha também uma manutenção do nosso ciclo hidrológico, da nossa qualidade dos nossos solos. Então, de acordo com o objetivo traçado desse manejo, é que eu vou determinar as técnicas a serem utilizadas, certo? E eu posso ter todos os objetivos, como também pode ser apenas para produzir um bem, para assegurar o abastecimento. É fundamental que esses objetivos sejam mencionados antes de realizar o manejo final. Planejamento do manejo. Então, para uma eficiência de um manejo florestal sustentável, é fundamental que ocorra também um planejamento. Quando a gente determina aqueles objetivos, a gente tem que então realizar um planejamento e segui-lo. E, portanto, é fundamental responder essas 4 perguntas. Onde será explorado esse manejo? Qual é a área? Quais são as características dessa área? Por exemplo, qual é a composição florística? Como é a sua topografia? Quais são as áreas de preservação permanente nessa área? Qual vai ser o espaço separado para a parte de infraestrutura? Então, a gente tem que caracterizar ao máximo essa região que foi estabelecida para realizar o manejo, certo? E o que será explorado nessa área? Eu vou explorar um produto madeireiro, um produto não madeireiro, e eu tenho que entender como é que está o mercado em relação a esse produto, se realmente tem saída, se tem valor econômico. Quanto que será explorado? A gente viu que o manejo florestal sustentável, ele tem que dar a capacidade de regeneração daquela área. Então, eu não posso identificar um recurso florestal e explorar de forma aleatória, recolhendo toda a quantidade que eu queira. Eu tenho que determinar essa quantidade que eu posso retirar, dando tempo da floresta regenerar aquele recurso, certo? E como vai ser realizado esse manejo? Quais serão as técnicas que poderão ser aplicadas diante dessas outras características de onde, o que e quanto, que eu vou escolher as técnicas para realizar o manejo. Então, é fundamental que a gente responda essas perguntas para ter uma eficiência no planejamento, nas atividades do manejo florestal. Agora a gente vai falar um pouco sobre a produção, economia e mercado florestal. De acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o setor florestal contribui com aproximadamente 600 bilhões de dólares para o PIB global.
e, além disso, também fornece empregos para mais de 50 milhões de pessoas no mundo. Então, a gente tem um mercado que movimenta, tem um movimento tanto em geração de emprego, quanto também em valor econômico. Aqui no gráfico, apresentado pelo MAPA, o nosso Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a gente tem a proporção de empregos formais por segmento florestal em 2018, no caso de produtos madeireiros. Como é que é realizada essa divisão? Né? Quais são os setores que a gente pode apontar para empregos formais com produtos madeireiros? O destaque maior, a gente pode observar aí, é para a produção moveleira, com 29%. E a gente pode falar, né, que inclui a fabricação de móveis, né, que tem predominância de madeira. Mas a gente também tem outros segmentos, como as atividades de apoio à produção florestal. Nesse caso, a gente pode estar incluindo, né, os serviços de abate, de derrubada, de transporte dos troncos. Também nós temos o desdobramento de madeira, que no caso a gente fala sobre produção de pisos e tábuas, produção de celulose e papel, produção de estruturas e artefatos de madeira, de lâminas e chapas de madeira, e também a produção florestal, de florestas nativas, que a gente pode estar incluindo a parte de extração e de beneficiamento desses recursos florestais, e de florestas plantadas. No caso, a gente pode estar incluindo a produção de mudas, as atividades de cultivo. Então, observam que a gente tem uma geração de empregos formais dentro do setor florestal de forma bem diversificada. E aqui a gente está em destaque só para os produtos madeireiros. Produção, economia e mercado florestal, agora de produtos não madeireiros. Então, primeiramente, eu trago um termo importante a destacar aqui, que é bioeconomia. É um termo que está sendo utilizado amplamente no mundo todo, e ele consiste na produção baseada tanto em conhecimento quanto em uso de recursos naturais de forma sustentável. Na verdade, tanto de produtos madeireiros quanto também de não madeireiros. Mas como a gente tem um conhecimento também das comunidades tradicionais, é importante destacar a bioeconomia também na produção de produtos não madeireiros, de uma forma sustentável, podendo garantir a regeneração daquela área. E quais são os produtos em destaque na bioeconomia do manejo florestal sustentável de produtos não madeireiros? O maior destaque está para os produtos alimentícios, com mais de 600 mil toneladas produzidas em 2017. Então, principalmente, né, aqui no Brasil, esse destaque de produtos alimentícios vai tanto para a erva mate quanto para o açaí. Produtos também aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes. Então, a gente aqui está falando por exemplo, um dos grandes destaques é o jaborandi, produzido principalmente no Norte e Nordeste e utilizado nas indústrias de medicamentos e de cosméticos. Borrachas, ceras, fibras como a de piaçava, gomas não elásticas, oleaginosas, principalmente para o óleo de babaçu, e os tanantes, como por exemplo a casca de barbatimão. Então vejam que a gente tem uma quantidade e diversidade de produtos não madeireiros que os recursos florestais podem nos oferecer. Além, claro, dessa parte de produtos madeireiros e não madeireiros, a gente tem outros serviços que as florestas nos fornecem. Aqui eu trouxe um rol exemplificativo, principalmente dos produtos alimentícios, né, que compõem ali os produtos não madeireiros. Então, em destaque a erva mate, né, que é encontrada principalmente no sul do Brasil de forma anual, o caju, onde a gente pode utilizar o seu fruto como a castanha torrada e seu pseudofruto para a realização de sucos, geleias e outros
alimentos. A carnaúba, que ela pode ser utilizada toda a parte de sua vegetação, da sua espécie, porém, principalmente, o destaque é para a utilização das folhas, certo? Para a produção de cera. E pode ser utilizado, portanto, tanto nas indústrias químicas, farmacêuticas, de cosméticos. O açaí, que é o principal produto encontrado na região norte do Brasil, e ele tem uma importância fundamental, não só para a parte econômica, mas como também para a parte social e cultural da região. Muitas pessoas têm como açaí sua forma de sobrevivência na região. E o umbu, encontrado principalmente na região do semiárido nordestino, um fruto que pode ser consumido in natura ou então de forma processada. Então, veja que a gente tem aqui um rol exemplificativo de alguns desses produtos que a gente pode encontrar em florestas, certo? Produtos não madeireiros que têm seu valor econômico, têm seu valor social e têm também seu valor cultural para cada região. Manejo florestal e sociedade resiliente. Um estudo das Nações Unidas, realizado recentemente, aponta que soluções de base florestal sejam levadas em consideração para uma recuperação global da pandemia. E esse estudo teve um relatório denominado Florestas no Centro de uma Recuperação Verde da Pandemia 19. Então, esse estudo ele defende a resiliência de comunidades que sobrevivem da floresta, como, por exemplo, os povos indígenas. Ela também destaca a importância da floresta para o setor da saúde, como também um meio de subsistência para outras pessoas que conseguiram no setor florestal, durante a pandemia, algum emprego, certo? Então, a pandemia, na verdade, ela trouxe impactos, tanto sociais, na saúde, como também econômicos, não só para as megacidades, mas também para as comunidades rurais, aquelas comunidades que vivem nas florestas, certo? Então, o manejo florestal sustentável ele pode tirar milhões da pobreza no pós-pandemia, através de uma economia e uma sociedade mais resilientes, que tenham mais direcionamento para as florestas sustentável. Então, esse foi um relatório apresentado este ano, realizado pelas Nações Unidas e que está ainda em construção para novas informações. Ainda dentro da vertente do manejo florestal e sociedade resiliente, o relatório aponta que as florestas apoiam o bem-estar humano, criando uma rede de segurança para os mais vulneráveis, principalmente nesse momento de pandemia. Então, eu trouxe aqui algumas informações que estavam no relatório que indica que os produtos florestais fornecem alimentos, renda e diversidade nutricional para cerca de 20% da população global. Então, aí eu estou contabilizando principalmente mulheres, crianças e comunidades que vivem nas áreas florestais. Então, a gente tem uma importância florestal para esse fornecimento de alimento e de diversidade nutricional. Além disso, observe que cerca de 2,4 bilhões de pessoas ainda dependem da lenha para atender às suas necessidades básicas. A lenha aqui também falando sobre o carvão vegetal. Então, durante essa pandemia, muita gente perdeu seus empregos, tiveram suas rendas reduzidas e também o corte de energia. Então, a utilização de lenha, do carvão vegetal, como uma fonte de energia para ferver sua água, realizar seus alimentos, cozinhar seus alimentos, aquecer a casa, acabou sendo utilizado de forma muito mais frequente agora durante essa pandemia. Ainda está sendo utilizado, na verdade. Além desses dados, a gente pode apontar também outra importância das florestas, além das que elas antes já mencionadas, que o relatório traz,
por exemplo, para os suprimentos para o sistema de saúde. A floresta ela é fundamental para suprir equipamentos, suprir recursos para manter o sistema de saúde ativo, como, por exemplo, na produção de descartáveis, como em luvas, em produtos de higiene, como papel higiênico, os copos descartáveis, e também na produção de equipamentos individuais, de proteção individual, como as máscaras, certo? Então, a gente tem um aporte das florestas para o sistema de saúde. Também a gente pode falar em relação a o que a floresta pode nos oferecer nesse momento da pandemia, em relação à água, como uma das principais fontes para se combater, né, a pandemia, como uma das medidas, a higienização. Para ter a higienização, a gente precisa de água. Porém, 2,2 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável. E as florestas elas estão incluídas no ciclo hidrológico. Para a gente ter uma quantidade e uma qualidade de água, a gente tem que ter também florestas saudáveis para fornecer esse recurso natural tão importante como na medida de prevenção da Covid. A floresta também ela está muito relacionada ao bem-estar da sociedade, né? As pesquisas apontam que estar em contato com a natureza, com as florestas, alivia o estresse, nos acalma. E então, com a pandemia, alguns parques e algumas regiões florestais, né, elas foram fechadas, não tivemos acesso. Então, isso também foi algo que deixou a população mais preocupada também. E as embalagens. Para vocês terem ideia, né, a gente agora com a pandemia aumentou e muito o número de deliveries. Então, para realizar esses deliveries, são utilizados as embalagens de papelão. E o papel, né, o papelão, tem sua fonte oriunda das florestas. Então, vejam que, além, claro, de todos os outros produtos mencionados no início da apresentação, a gente também tem tantos fatores de forma indireta que a floresta pode nos oferecer e que a gente tem que ter um cuidado especial para poder construir uma sociedade resiliente através desse manejo florestal sustentável. Florestas saudáveis e pandemias futuras. Então, vamos falar um pouco agora da importância das florestas para se evitar futuras pandemias. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente realizou um estudo apontando que 75% de doenças infecciosas emergentes são zoonóticas, ou seja, transferidas de patógenos animais para o homem. E isso já ocorreu em outros momentos da nossa história, como a doença do Ebola, da síndrome respiratória do Oriente Médio e outras. Quando a gente tem uma intensificação do desmatamento, da retirada das nossas florestas e também um comércio ilegal de animais selvagens, a gente entra mais em contato ainda com esses patógenos, podendo intensificar futuras pandemias. E o relatório desse estudo realizado pela UNEP, chamado Prevenir a Próxima Pandemia, Doenças Zoonóticas e Como Quebrar a Cadeia de Transmissão, aponta que se nada for feito, a gente vai ter cada vez mais, de forma intensa, novas pandemias. Eles comentam, inclusive, que todos os anos, cerca de 2 milhões de pessoas morrem por doenças zoonóticas negligenciadas. Então, veja, a gente está tendo uma pandemia com um grande número de mortes e que a gente pode evitar que outras venham. Através de quê? De florestas saudáveis. E essas florestas saudáveis, elas podem ser conquistadas, alcançadas, através de um manejo florestal sustentável.
não é deixar de utilizar os recursos florestais, mas é utilizá-lo de forma sustentável, conservar esses recursos. Então, gente, eu chego ao final da apresentação lembrando que a floresta ela não é apenas produto madeireiro ou não madeireiro, ela é muito mais que isso. Ela é prestadora de serviços ambientais, ou seja, o turismo ecológico, a recreação, a regularização do clima, da água, a diversidade genética, a oferta de alimentos. Ela é diversidade também de ecossistemas. Cada ecossistema ali contido nas florestas tem uma diversidade de fauna, de flora. Ela é alimento nutritivo, então ela fornece uma segurança alimentar para muitas pessoas que utilizam os frutos, as sementes e os insetos encontrados nas florestas. Ela é sequestro de carbono, então ela sequestra o carbono, transforma para suas estruturas e nos fornece o oxigênio. Ela é produtora de água, ela lança para o ambiente água em forma de vapor, que é condensado e transferido para outras localidades. Como também, nessa parte de produtora de água, ela contribui na conservação e preservação das nascentes. Moradia de pessoas e animais. Muitas pessoas vivem e sobrevivem das florestas, assim como também muitos animais. E ela é produtora de matéria-prima. Vários produtos encontrados no nosso cotidiano vêm das florestas. Então, eu quero que vocês entendam a importância do manejo florestal sustentável para se ter uma construção de sociedades cada vez mais resilientes. Espero que tenham gostado. Qualquer informação a mais, tem o meu e-mail e estou à disposição para algum comentário, alguma dúvida. Até a próxima!